onde nós clamamos, né, pela vida dos nossos filhos, nós oramos pelo relacionamento conjugal, oramos pela família como um todo. Então, assim tem sido, Deus tem trabalhado, Deus tem atuado, Deus tem derramado bênçãos sobre a vida da nossa família. E hoje é um dia especial também, porque celebramos a Páscoa. Hoje de manhã eu estive pregando aqui sobre os impactos da ressurreição de Cristo. Então, a gente fala um pouco mais sobre a Páscoa, sobre o significado da Páscoa na nossa vida e os impactos que a cruz trouxe para a nossa vida e traz para toda a humanidade. Então, se você não esteve aqui de manhã presente, entre lá no canal do YouTube e escute essa mensagem que com certeza vai abençoar o teu coração, a tua família, em nome de Jesus. E hoje, esses cultos especiais, culto da família e da Páscoa, nós vamos tentar fazer aí, com auxílio do Espírito Santo, uma junção nesses dois temas. Então, a Páscoa e a proteção familiar. Amém? Ao longo de toda a história da humanidade, você vai ver que o grande anseio do homem, do ser humano, é a proteção da sua família. Se a gente for fazer um resgate histórico, nós vamos ver que em diversos momentos o homem buscou estratégias para trazer uma proteção sobre a sua família. Quando você estuda lá a filosofia, né, você vai estudar sobre o contrato social. O que era o contrato social segundo os filósofos, né? O contrato social era a sociedade dando autoridade para o Estado, para que o Estado, então, pudesse proteger as famílias. Então, é como se o ser humano, o homem e a mulher, falasse assim para o Estado, para o soberano: olha, nós nos submetemos à sua lei, nós nos submetemos ao império do Estado, o seu poder, mas, porém, nós queremos a sua proteção. Porque, segundo esses filósofos, nessa época, o homem era o lobo do próprio homem. Então, o homem que trazia a desgraça, a violência sobre a vida do próprio homem. E não mudamos muito dessa realidade, né? Estamos vivendo ainda um momento muito difícil. Então, qual o intuito desse contrato social? Proteção familiar. O intuito era trazer uma proteção para a família. E aí você vai ver diversas estratégias feitas pelo homem em busca dessa proteção. As leis, né, as normas jurídicas que tinham como objetivo proteger a família. Nós vamos ver aí grandes cidades que em volta, né, dessas grandes cidades eram construídas grandes muralhas. A própria China, né, uma grande potência mundial, tem uma grande muralha em volta dela ali, justamente buscando o quê? Uma proteção daquelas famílias do intuito de qualquer inimigo. Então, Jerusalém, né, você vai ver que quando Neemias, ele chega como governador daquela terra, autorizado pelo rei dos Medos e Persas, o primeiro objetivo dele era construir uma muralha, para que pudesse, então, proteger as famílias de ataque dos inimigos. Então, você vai ver que o intuito do homem sempre foi proteger a sua família. E aí, ao longo, né, de todos esses anos, essas décadas, séculos, milênios, você vai ver que o homem ele veio se adaptando, mas sempre com esse intuito. Hoje você tem lá o carro blindado. Se você perguntar para o dono desse veículo qual a finalidade de se ter um carro blindado, ele vai falar: olha, proteger a minha família. Você vai ver hoje que a tecnologia de segurança patrimonial cresce de uma forma assustadora. A gente tem aí cerca elétrica, né? Então, diversos utensílios utilizados para proteger o patrimônio e também a família. Então, você vai ver que o ser humano, ele caminha sempre em busca dessa proteção. Mas,
diante de todas essas estratégias em busca da proteção familiar, nós não conseguimos chegar nessa plenitude. Nós não conseguimos alcançar um nível desejado. Por quê? Porque ainda hoje nós não conseguimos gerar um nível de proteção expressivo para a nossa família. Hoje, muitas das vezes a gente acha que ter os nossos filhos dentro de casa é um símbolo de proteção, mas depois que surgiu a internet, estar dentro de casa, abrigado dentro de casa, não quer dizer estar seguro, porque nós bem sabemos que tem muitos homens, mal intencionados. Quando eu falo homem, eu falo ser humano, mal intencionado, doutrinando, até mesmo gerando no coração de nossos filhos, através das redes sociais, intuitos do maligno. Então você vê o quanto é difícil proteger a nossa família. E eu quero que você reflita sobre isso, porque na lógica humana é quase impossível trazer essa plena proteção familiar. Mas em Deus, nós encontramos um porto seguro para a minha vida e para a vida da nossa família. Olha o que diz aí, vamos ler para mim, junto comigo aí, fazendo um favor, um salmo de Davi, o Salmo 27, fazendo um favor. Não é o nosso texto principal, mas fala sobre isso, porque Davi entende que Deus é verdadeiramente o seu porto seguro, que Deus é a segurança que ele precisa. E o Salmo 27 fala sobre a amplitude da proteção de Deus. Davi diz no Salmo 27 que Deus lhe protege dos seus inimigos, dos seus adversários, e até mesmo o Senhor nos protege da negligência dos pais. E a gente vai ler isso já já. Abra aí Salmo 27, verso 1 e 3. Olha o que diz aí nesse texto. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E aí esse nível de proteção ganha um status maior, porque no verso 10 ele diz o seguinte: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, o Senhor me guardará. Então, nesse salmo que nós acabamos de ler, Davi deixa claro que Deus é o nosso porto seguro. Ele é a nossa verdadeira proteção. Ele é a proteção da nossa família. Muitas das vezes nós não temos, irmãos, o conhecimento do quanto essa segurança, essa presença de Deus está no dia a dia, na nossa caminhada. Deus é a segurança presente no nosso dia a dia. É muito interessante falar sobre isso, sobre essa proteção divina, porque no livro de Jó, quando Jó chega à presença de Deus, e ali Deus então questiona sobre a fidelidade de Jó, o que Jó representava. O inimigo, ele fala o seguinte, você não precisa abrir, mas se quiser anotar, Jó 1:10, vai aparecer aqui em cima. O inimigo fala assim: acaso não puseste uma cerca de volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? Então, nesse texto, você vai vendo o inimigo, Satanás, falando com o Criador, o quê? Olha só, por que esse homem é bem-aventurado? Por que ele é abençoado? Porque o Senhor colocou uma cerca, uma proteção em torno dele, da sua família e de tudo que ele tem.
Então nós vemos nesse texto essa proteção divina sobre a vida de Jó. E às vezes, irmãos, nós vemos nesse diálogo entre Deus e Satanás, nós vemos que Satanás, ele pede permissão para afligir a vida de Jó, mas Deus estabelece limites sobre o que ele pode fazer, mostrando assim que Deus está no controle soberano da vida de Jó e de toda a sua família. Então, Deus, ele é a segurança presente. Ele é a plena proteção que nós precisamos. A humanidade busca proteger a sua família de diversas formas. Nós vamos continuar fazendo isso, mas vamos continuar fracassando enquanto não entendermos que a maior proteção que nós podemos receber vem do Senhor. Aconteceu um episódio na minha vida em 1997, que até hoje eu sou grato a Deus pelos livramentos que Deus tem nos proporcionado. Em 1997 eu era soldado das Forças Armadas, servia na Brigada Paraquedista, e nós fomos chamados, para fazer um exercício na região de Paracambi, que é onde fica o paiol de munições de todo o Comando Militar do Leste. Então, toda essa região armazena as munições em Paracambi, seja munição de fuzil, mísseis, ficam guardados lá. Então, qual era o nosso trabalho em 1997? Era testar a segurança daquela instituição, daquele local. Então, nós iríamos saltar de paraquedas naquela localidade, iríamos fazer uma infiltração como se fosse um treinamento, e nós iríamos testar a segurança daquele local, aonde o nível de segurança é altíssimo. Então, assim, muito alto mesmo. E aí, o que aconteceu? Tudo estava certo, tudo estava estabelecido, que nós iríamos fazer aquele exercício. Inclusive, a unidade, segundo o nosso comandante, a unidade que seria testada, ela estava ciente daquilo que iria acontecer. E aí nós saltamos de paraquedas, fizemos o salto, e aí fizemos a progressão durante a noite, e quando foi na madrugada, nós começamos o nosso deslocamento rastejando no meio do mato, passando em charco, com a finalidade de tentar pegar a guarnição de surpresa e invadir aquela localidade. E aí, eu lembro-me, como se fosse hoje, que eu, durante quase 2 horas, rastejando de uma forma lenta, quando o vento batia no mato, eu rastejava, para pegar um sentinela, e fui me aproximando dele, e faltando mais ou menos 7 metros de distância, para me chegar próximo dele e tentar mobilizar ele, começou o assalto. O assalto que eu digo, os outros amigos que estavam programados fazer a invasão, começaram a prosseguir. E ali, naquele momento, eu levantei e parti para cima do sentinela, quando ele, então, disparou um tiro de 7,62 na minha direção. Naquele momento, eu vi o projétil cantando do meu lado. Não queira ter essa experiência. E quando o projétil cantou do meu lado, eu vi que aquela instituição não tinha sido avisada que nós iríamos fazer o exercício. E eu sei que eu entrei em luta corporal com aquele soldado, às vezes eu até me emociono quando eu lembro disso. Entrei em uma luta corporal e avisando a ele que eu era também um soldado do exército e que era apenas um exercício. E o meu comandante, um tenente, um segundo tenente, que tinha sido promovido recentemente, porque era um aspirante, ele, quando ele entrou, conseguiu entrar no corpo da guarda. Ali o comandante da guarda, ele estava distribuindo munições para todos os soldados.
seria uma verdadeira catástrofe, seria um verdadeiro, banho de sangue naquele dia ali. E aí, aonde vem a proteção? Vem a proteção de Deus nos livramentos, mas vem algo muito mais. Porque esse episódio mudou, Claro que muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram punidas por conta dessa negligência, inclusive o oficial, meu comandante, foi preso, foi punido, quase expulso das Forças Armadas. E aí, a gente vê a proteção de Deus na nossa vida, Deus protegendo a nossa família, a vida daqueles jovens ali, na época eu tinha 19 anos de idade. E aí o que acontece? Esse episódio marcou a história da nossa unidade, inclusive o nome da unidade foi alterado devido a esse episódio. Só não aconteceu uma grande mortandade ali, porque estava todo mundo vigilante e alerta. E aí vem algo muito interessante, porque eu não falei isso para minha mãe, o que acontecia na unidade militar ficava lá. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim para mim: meu filho, eu não sei o que estava acontecendo com você no dia tal, na hora tal, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou, me acordou e eu comecei a clamar e orar pela sua vida, e orar pelos seus amigos, orar pelos seus companheiros. Eu não sei o que tinha acontecido. E ali eu pude explicar para ela sobre o grande livramento que Deus nos deu. Então, irmãos, quando nós oramos, quando nós clamamos pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos familiares, nós não estamos lançando palavras ao vento. Nós estamos ali clamando e pedindo o Senhor que a proteção dos céus venha nos guardar e venha nos proteger de todo o mal. E essa sim é a verdadeira proteção. É a segurança presente na nossa vida. É essa sim que faz toda a diferença na nossa vida. E eu tenho certeza, se eu fosse abrir aqui a oportunidade, nós teríamos diversos testemunhos de grandes livramentos que Deus deu para a sua vida e para a vida de toda a sua família, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. E a Páscoa, irmãos, ela tem tudo a ver com a proteção familiar. A Páscoa tem tudo a ver com a proteção familiar. Existe a Páscoa judaica, existe a Páscoa cristã. A Páscoa judaica aconteceu lá na saída do Êxodo. E essa Páscoa, a Páscoa judaica, ela foi celebrada durante anos, milhares de anos, ainda é celebrado até hoje pelo judeu. Por quê? Pela proteção e pela liberdade que Deus concedeu ao povo de Israel. E que proteção foi essa? A primeira Páscoa, quando foi instituída, daqui a pouco nós vamos ler, fala sobre a liberdade do cativeiro do Egito, mas também fala de uma proteção. Porque a última praga, a última praga foi a morte dos primogênitos. Deus então falou para os seus filhos, através dos lábios de Moisés, e falou: olha, você vai escolher um cordeiro, que era um tipo daquilo que Cristo iria passar. Você vai ter que escolher um cordeiro puro, limpo, sem feridas, e esse cordeiro será sacrificado, ele será morto, e ele será utilizado como uma refeição daquela família, junto com pães, com ervas. E esse cordeiro que foi morto, você vai pegar o sangue desse cordeiro e você vai passar nos umbrais das portas. E então, quando eu vier trazer juízo sobre o povo do Egito, passando pela sua casa, pela casa dos meus filhos, do povo de Israel, eu então não entrarei naquele lar, porque o sangue estará ali protegendo aquela família. Então a primeira Páscoa, a Páscoa instituída na saída do Egito, deixa bem claro que a Páscoa
também é um símbolo de proteção das famílias. Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Mas, pastor Edenil, você falou sobre a Páscoa cristã. Qual a diferença disso? A diferença é que a Páscoa judaica, né, o judeu ainda hoje celebra a Páscoa, voltando ao passado e celebrando o livramento, que o anjo da morte não entrou na casa dos filhos dos servos de Deus, e a liberdade da opressão do Egito. Essa é a Páscoa judaica. A Páscoa cristã, que nós celebramos hoje, já não mais nós nos retornamos simplesmente ao Egito, mas nós celebramos a Páscoa, que foi a morte e a ressurreição de Cristo. Então, essa é a diferença. Mas assim como esse grande livramento estava sobre a vida, né, do povo hebreu ali no Egito, assim, essa grande proteção está sobre a nossa vida, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós, está sobre a nossa família. O sangue do Cordeiro, ele nos guarda, ele está guardando o teu filho. O sangue do Cordeiro, a presença e a proteção do Senhor está guardando a tua filha, até mesmo aqueles que não estão na presença de Deus. O Senhor está guardando, o Senhor está protegendo, o Senhor está cuidando da sua família. E a gente vai ler sobre isso, sobre o símbolo da Páscoa como uma proteção familiar, tá? E eu gostaria que você abrisse, fazendo um favor, a sua Bíblia, no livro de Êxodo, fazendo um favor. Coloca no multimídia para mim a passagem bíblica, fazendo um favor, para o pessoal ver. Então, eu anotei os versículos, mas não anotei o capítulo, eu passei o esboço para vocês sem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos utilizar aqui a tecnologia, né? Vamos pesquisar aqui qual é essa passagem na nossa Bíblia digital aqui. Êxodo 13, fazendo um favor. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Abre aí, fazendo um favor, a sua Bíblia em Êxodo 13, o versículo 3. Abriu aí, irmãos? Vê para mim, fazendo um favor aí, eu vou ler aqui, vê se a passagem que eu vou ler vai estar batendo direitinho com o que você está lendo aí. Fale a toda a congregação de Israel dizendo, bateu o 3? 13, 3. Então vê o 12, 3, por favor. Doze, 3? Isso aí. Então vamos lá, Êxodo 12, do 3 até, nós vamos ler, até o versículo 14, tá? Fazendo um favor. Perdoe aí o seu amigo aí por essa falha. Êxodo 13, 12, desculpa, do 3 ao 14. Falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. No 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas suas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e erva amarga. Não coma do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queime. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, e aí vem, a Páscoa como símbolo de proteção. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão com festas ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo, assim diz o Senhor. Amém? Então, lendo esse texto, especialmente nessa parte dos versículos 12 e 14, você vai ver ali uma proteção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Sobre a vida dos seus filhos. Mas, pastor, essa foi a Páscoa que, segundo os relatos que você falou aqui, é uma Páscoa judaica, celebrado até hoje pelo povo judeu. Mas, lembra que eu falei que esses episódios que aconteceram aqui são um tipo daquilo que iria acontecer na vida de Cristo. Então, o cordeiro, sem defeitos, representa o Senhor. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, um cordeiro morto, inocente, esse sangue, ali, ele foi aqui, nos proporcionou a liberdade do pecado, da morte. É o sangue que está sobre a nossa vida, é o sangue que nos protege. Então, assim como o povo de Israel foi guardado pelo Senhor, assim como eles foram livrado do anjo da morte, assim o Senhor tem guardado a sua igreja, assim o Senhor tem nos guardado através do sangue de Cristo. Em Romanos 5,9, não precisa abrir, eu vou ler aqui, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Então, o sangue do Cordeiro, o sangue derramado na cruz, onde hoje nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor, é Ele que nos livrará da ira de Deus. Porque, irmãos, o juízo virá. Assim como o juízo veio sobre o Egito, o juízo virá sobre toda a humanidade. E nesse grande dia, quando todos estiverem diante do trono, o grande trono branco de Deus,
O que vai te livrar é você ter o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. É você ter a marca de Cristo, que vai te proporcionar esse grande livramento e desfrutar da eternidade com o Senhor. Lá no livro de Apocalipse 12, do 10 ao 11, diz o seguinte, acompanha aqui comigo, aqui em cima. Então, ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então o texto diz, e deixa bem claro aqui em Apocalipse, eles venceram no 11, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então é o sangue do Cordeiro que traz, irmãos, a proteção sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Essas passagens destacam a importância do sangue de Cristo na redenção, na reconciliação com Deus, na purificação dos nossos pecados, trazendo proteção espiritual e salvação para a sua igreja. A Páscoa fala sobre a proteção que a igreja de Cristo recebe pelo sangue que foi derramado na cruz. A vitória de Cristo na cruz nos proporciona a plena proteção para nossas vidas e para a nossa família. Porém, muitos servos de Deus têm passado por lutas, porque não estão vivendo a amplitude dessa proteção no seu lar. Então nós temos que entender que essa proteção, ela é uma promessa de Deus. A proteção da nossa vida, da nossa família, dos entes da nossa família, é uma promessa divina, irmãos. É uma promessa do Senhor. E por que que muitos não estão desfrutando dessa proteção no seu lar? Porque essa promessa, ela é condicionada. Ela é condicionada a uma tomada de atitude. Ela é condicionada a uma posição que você tem que ter como filho e filha de Deus. Então não pode haver legalidade, não pode haver brechas na sua vida, porque se houver legalidade, o inimigo, ele terá a liberdade de atuar na sua vida e lançar setas sobre o seu lar, lançar setas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Porém, se você estiver vivendo a amplitude do Evangelho, desfrutando de comunhão com Deus, sendo ali o intercessor, o sacerdote da sua casa, vivendo uma vida íntegra aos olhos de Deus, você jamais, irmãos, jamais será atingido, porque o Senhor será a sua proteção 24 horas por dia. O Senhor te guardará de todo o mal. Você tem desfrutado dessa proteção? Diz amém. Olha, quantos testemunhos eu poderia dar para vocês, como eu tenho desfrutado dessa proteção de Deus. A última experiência que eu tive com Deus, e aí, quando a gente fala de experiência, uma experiência que eu tive, uma experiência minha, mas que demonstra de alguma forma que Deus caminha ao meu lado, que Deus caminha ao seu lado, que Deus te protege 24 horas por dia. Eu falei para vocês que eu trabalhava, com vendas. Aconteceu algumas circunstâncias no nosso bairro, em algumas localidades que eu trabalhava, que eu tive que suspender esse trabalho. E aí eu falei assim, bom, vou ficar em paz, porque eu estou esperando algumas bênçãos que Deus me proporcionou, mas eu tenho que correr atrás
do recurso financeiro para minha família. E aí comecei a buscar alguma forma de trazer o recurso para o meu lar. Eu falei, bom, eu tenho uma moto, eu vou tentar fazer entrega, vou trabalhar de Uber moto, eu vou fazer alguma coisa para trazer o recurso que eu preciso para honrar os meus compromissos. E aí me cadastrei lá como motorista de aplicativo, faço algumas viagens particular para alguns irmãos da igreja de carro e trabalho no aplicativo de moto. Então, se você vê pastor Edenilson andando com alguma mulher diferente na garupa, você sabe que eu estou trabalhando, né? Oi? Fica de boa, né, Vitória? Então, você sabe que eu estou trabalhando, né? E aí, nesse episódio que aconteceu um grande livramento de Deus para a minha vida e para a passageira que estava comigo, uma senhora de idade. Eu fui pegar ela no Hospital Geral de Clubandê, ia levar ela em Manilha. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, se eu passar num buraco, vai quebrar a coluna dessa senhorazinha. Que era uma senhora de idade, já com idade bem avançada. Falei, senhora, tem certeza que a senhora chamou Uber Moto? Não foi o carro, não? E ela foi e falou assim, não, foi moto mesmo, eu estou acostumado. Eu ando com meus filhos, está tudo bem. Eu tenho meu próprio capacete. Contou a história, eu falei, tudo bem, então vamos. E aí, sempre andando com prudência, para entregar o passageiro com segurança em casa e voltar para minha casa com segurança. Moto é muito perigoso. E aí, chegando ali próximo do Apolo, uma velocidade moderada, 90, 80, eu senti um pé pisando no freio da moto. É como se fosse uma força pressionando o meu pé. O mundo talvez não entende isso, mas uma força pressionando o meu pé. E aí, o que você faz nesse momento? A velhinha, no lugar de estar com o pezinho lá na pedaleira dela, ela botou o pé dela em cima do meu pé, né? Isso foi o que eu pensei no momento. Aí eu olhei para baixo e vi o pezinho dela certinho na pedaleira lá do passageiro. Eu falei, ué. E continuei a minha caminhada, dirigindo, e novamente eu senti aquele impulso sobre o meu pé, pressionando o freio da moto. E eu novamente achei, nossa, será que é um espasmo muscular, sei lá, já estou fazendo não sei quantas horas andando aqui, será que a musculatura que está já pedindo descanso? E achei aquilo muito estranho, olhei para baixo, fiquei olhando para o freio, e aí ela percebeu que tinha alguma coisa errada, que ela falou assim, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não sei ainda. E continuei, e aí quando aconteceu a terceira vez, aconteceu a terceira vez, e novamente, aquilo pressionou o meu pé contra o freio, aquela força, eu fui reduzir a moto e joguei para o acostamento. E quando eu joguei para o acostamento, a roda traseira da moto travou e a moto deu como se fosse uma derrapada que a gente fala, quase 360, já viu? Aquele giro. Mas não aconteceu nada porque eu estava em baixa velocidade. Mas se eu tivesse um pouquinho mais acelerado, talvez nós teríamos nos envolvido e ali em um acidente que poderia trazer uma desgraça para a minha vida ou a vida daquela senhora que eu não conheço. E aí, ela ficou assustada na hora, e aí eu falei, a senhora está bem, está tudo bem, ela tudo tranquila. Eu falei, desce da moto, fazendo um favor, eu vou encerrar a viagem da senhora aqui, a senhora não precisa nem me pagar nada não, a senhora tem dinheiro de passagem para pegar um ônibus e ir para Manilha, onde a senhora vai? Ela falou, não, eu tenho dinheiro de passagem, eu tenho aqui a carteirinha de idoso. Eu falei, então por que está andando de moto? Tem carteirinha de idoso, por que você está andando de moto, minha filha? Mas aí ela foi, seguiu o rumo dela, e aí eu fiquei sem entender mais ou menos o que tinha acontecido. Depois eu fui saber que teve problemas no motor, que travou ali a roda e diversos problemas ali, inclusive, né?
o Luan, que é um obreiro nosso aqui, depois ele foi e me resgatou, foi lá, me trouxe até em casa com a moto, porque a moto não estava mais andando. Depois ela foi para o concerto. Então, o que é que eu quero mostrar para você, irmãos? Proteção de Deus na nossa vida. Deus, Ele nos protege, irmãos. Às vezes, nos deparamos com um incidente que poderia gerar um trauma grandioso. Mas não aconteceu porque Deus nos guardou. Deus está nos guardando. E falar sobre Páscoa é falar sobre isso, sobre o sangue do Cordeiro, que está sobre a tua vida, que está sobre a vida de todos os seus, te guardando, te protegendo, purificando a tua vida de todos os pecados. Falar de Páscoa é falar de um Deus que é vivo e caminha ao nosso lado 24 horas por dia, o Emanuel, o Deus conosco. Então eu tenho certeza que você tem desfrutado dessa proteção. Eu tenho certeza que você tem vivido momentos que Deus tem te guardado a vida dos seus. Talvez os teus filhos, o teu esposo, os entes queridos não estejam ainda na presença de Deus, mas através do seu clamor, através da sua oração, eu creio que o Senhor estará cobrindo essas vidas, guardando essas vidas de todo o mal. Nesse episódio que aconteceu comigo, que eu falei na introdução dessa mensagem, quando eu tinha 19 anos, eu era um jovem que já caminhava nos caminhos de Deus, ainda não era batizado, mas caminhava, ia para a igreja aos domingos, da igreja saía, ia para o meu trabalho, mas eu ainda vivia em duplicidade de vida, porque eu digo que o meu verdadeiro encontro com Deus aconteceu quando eu tinha 20 anos de idade. Então, aos 19, eu ainda, estava com o pé na igreja e o pé no mundo. E eu creio que Deus me guardou a vida dos meus amigos, porque a minha mãe estava de joelho dobrado, clamando e orando. Então, irmãos, entenda que a sua oração tem um peso muito grande na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do seu esposo. Entenda que quando você dobra os seus joelhos e intercede pela sua família, você está blindando a sua família de todo o mal, blindando a sua família de todo o mal. Então, Páscoa é um símbolo de proteção familiar, porque o sangue do Cordeiro está sobre nossa vida. E Ele nos guardará de toda a ira, de todo o juízo que virá sobre o mundo. E não se engane, porque esse juízo está próximo. Nós, a cada dia que vemos os noticiários, irmãos, nós estamos às portas de uma terceira guerra mundial. Nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. O mundo jaz do maligno, mas o Senhor está nos guardando. O sangue do Senhor está sobre a nossa vida e sobre a vida de todos os nossos. Então eu quero convidar você, irmãos, a ser um intercessor da sua família, a buscar em Deus a proteção que o seu lar precisa. Eu quero convidar você a ser um joelho dobrado em prol dos seus filhos, em prol do seu casamento, em prol da sua família, em prol da unidade familiar. Eu quero convidar vocês, jovens, a ser intercessor dos seus pais, porque quando a palavra de Deus diz que Ele ouve a oração de um justo, nesse texto não descreve a idade que esse justo tem, mas apenas que ele é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então você, independentemente da sua idade, seja uma criança, seja um adolescente, seja um jovem, seja um ancião, Deus ouve o teu clamor. E quando a igreja ora, quando nós oramos,
a mão poderosa de Deus é direcionado sobre a vida dos nossos. Salmo 91 diz que a nossa família é abrigada debaixo da poderosa asa do Altíssimo. Nossa, isso é muito mais grandioso do que um carro blindado, irmãos. Isso é muito mais grandioso do que um colete balístico. Isso é muito mais grandioso do que muralhas. Isso é muito mais grandioso do que qualquer proteção esse mundo possa fornecer para as nossas famílias. É estar protegido debaixo da poderosa asa do Altíssimo. Nada e ninguém pode atingir os seus quando nós estamos debaixo da poderosa asa do Altíssimo. Aleluias, glórias a Deus. Então, o que nós precisamos? Viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, orar diariamente por essa proteção. Precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, clamando pela proteção, por saúde e bem-estar de cada membro da nossa família. Precisamos estudar a palavra de Deus, porque, irmãos, várias promessas estão aqui para a tua vida e para o teu lar. Mas só pode tomar posse da promessa quem conhece ela, quem sabe que ela está aqui. Então precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos praticar o amor cristão dentro da nossa casa, demonstrando compaixão, amor, entendimento, porque fazendo isso você está blindando, guardando, protegendo a sua família. Precisamos ter uma vigilância espiritual da nossa família. Vigilância espiritual. É muito interessante que em Efésios 6, quando diz sobre a batalha espiritual, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, são potestades no plural, são muitos inimigos que se levantam contra a nossa família. Então precisamos ter uma vigilância espiritual. Se você, irmãos, identificar que alguma coisa não está acontecendo na normalidade dentro da tua casa, dobre o joelho. Dobre o joelho. Se você identificar que um filho anda rebelde demais, que um filho anda frio espiritualmente, sem o desejo de estar na casa de Deus, se você identificar alguma coisa errada dentro do seu casamento, vigilância espiritual, dobre o seu joelho, vá orar, vá clamar, vá buscar em Deus, porque Ele é a proteção que você precisa para o teu lar. Então, irmãos, Páscoa é um símbolo de proteção dos nossos lares. Deus nos guardará da sua ira quando o juízo vier sobre a humanidade, não está distante. Nós não ousamos datar esse evento, porque cabe ao Senhor, mas não está distante. E hoje o que eu quero, irmãos, eu quero clamar pela sua família, eu quero clamar pelos seus, eu quero clamar a Deus para que o Senhor venha te guardar, te proteger, guardar os seus filhos, guardar o seu casamento. E eu convido você, irmãos, buscar em Deus essa proteção presente, diária, na nossa vida e na vida de todos os nossos, amém? Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, fazendo um favor. Quero chamar aqui em cima, fazendo um favor, o diácono Luiz, a Rose. Quero chamar aqui também o pastor Jorge, a minha esposa, fazendo um favor. Nós estaremos orando por vocês. E quero convidar você que foi tocado por essa palavra, que você venha aqui à frente. Pastor, eu estou sozinho, não tem nenhum ente da minha família junto comigo. Venha assim mesmo, venha aqui receber essa oração, que nós estaremos clamando, intercedendo por você e pela sua família. Pastor, eu estou aqui junto com a minha esposa, dê a mão à sua esposa, venha aqui à frente,
que nós estaremos orando por você. A igreja estará aqui intercedendo por você. Pastor, os meus filhos estão longe da casa de Deus, né? A minha esposa e o meu esposo estão longe da casa de Deus. Pastor, eu quero que eles tenham um encontro com Deus, porque eles precisam ser guardados da ira futura que virá sobre a humanidade. Então vem aqui na frente que nós estaremos orando por vocês. E eu gostaria de pedir também ao Ministério de Família que esteja aqui orando pelos nossos irmãos, que esteja aqui levantando as mãos, intercedendo por essas famílias, porque eu creio que Deus está agindo, que Deus está no controle. E a Páscoa é símbolo de proteção, porque o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que ficou aí, levante as suas mãos, interceda aqui pela vida dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos os problemas que os nossos irmãos têm vivido na esfera familiar, mas nós sabemos a solução. Nós sabemos que Cristo é o socorro bem presente. Cristo é a solução para todos os lares destruídos, afligidos. Cristo é a solução para as famílias. Cristo é o milagre que precisamos no nosso lar, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus e amado Pai, meu Deus, nós entramos, Senhor, na Tua presença. E nesse momento, ó Deus, nós apresentamos, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Senhor, Tu conheces, Senhor, cada família aqui presente. Não apenas dos meus irmãos que vieram até o altar, mas o Senhor conhece, ó Deus, cada pessoa que está aqui presente nesse templo. O Senhor sabe daquilo que tem tirado a paz dos meus irmãos, das minhas irmãs. O Senhor conhece o coração de um pai que tem estado aflito pela vida de um filho ou pela vida de uma filha. O Senhor conhece o coração dessa serva que tem estado aflito pela vida do seu esposo, pela vida da sua família. O Senhor conhece o coração do servo que tem estado aflito por conta dos seus filhos, por conta da sua família, que está longe da presença de Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a verdadeira proteção vem de Ti. E nesse momento eu peço a Ti, venha guardar a nossa família. Guarda, Senhor, a vida dos nossos filhos de todo mal, de toda batalha espiritual, de toda seta do maligno. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estende a Tua poderosa asa sobre a vida de todos os membros, ó Deus, da nossa família, e guarda eles abrigados, protegidos, debaixo da poderosa asa do Altíssimo. Deus, eu peço a Ti e clamo, nesse momento, pela proteção sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor esteja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, guardando as famílias aqui presentes, de toda seta, de todo mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo de uma forma poderosa e fazendo que o sobrenatural de Deus, dos céus, alcance cada ente da nossa família. Se existe algum membro da sua família que trabalha na área da segurança pública, nesse momento interceda por essa vida. Peça que em cada momento de trabalho, que em cada expediente, os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deste homem, desta mulher, guardando e livrando de todo homicídio, de todo homicida, de todo mal. Se você tem um ente querido da tua família que encontra-se perdido no mundo da criminalidade, interceda agora por essa vida, para que o Espírito Santo possa ao encontro
trazer uma verdadeira conversão à vida dessa pessoa, desse ente, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, no mesmo Espírito estamos aqui, Senhor Deus, continuamos pedindo pelas famílias que aqui então. Ó Pai, nós nessa noite nos reunimos nesse culto de família, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado no meio da família. Assim como o Senhor agiu na época de Moisés, Senhor Deus, guardando e protegendo as famílias que estavam debaixo do sangue do Cordeiro, assim também nós queremos hoje que aqueles que estão aqui também estão debaixo do Cordeiro, o último Cordeiro sacrificado, Senhor Deus, que foi entregue por nós para nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós declaramos agora que o sangue derramado do Senhor nos purificou, nos cobriu, nos comprou, nos resgatou da morte e do inferno. Então, pelo nome de Jesus, nós temos direito à herança dele. Nós somos co-herdeiros em Cristo. E nós temos nesta noite um pedido, a salvação destas famílias, a graça salvadora de Jesus entrando em cada casa, em cada lar, trazendo vida e vida com abundância. Nós declaramos agora reconciliação familiar, perdão, unidade, amor nos corações. O perdão do Senhor invada o seu coração, minha irmã. O perdão do Senhor invada o seu coração. Que a restauração da sua família seja um milagre acontecendo nesta noite, a partir de você. Você não veio aqui por acaso. Você pode estar pensando que alguém da sua família deveria estar aqui para ouvir essa mensagem, mas foi você que veio. É você que precisa ouvir, porque para começar o perdão precisa alguém ceder, alguém precisa se entregar, alguém precisa se colocar no lugar de Cristo, entregando, não olhando as dificuldades, mas olhando a oportunidade de fazer a vontade do Pai. E é você nessa noite que foi escolhido, é você que está aqui. Então é você que o Senhor quer usar para ser um canal de bênção, um canal de transformação, um canal de reconciliação no meio da sua família. Peça força ao Espírito Santo de Deus, peça força ao Senhor Jesus, para que o seu coração seja quebrantado, e a partir do seu coração quebrantado, toda a sua casa tenha corações quebrantados, porque precisa começar em mim, precisa começar em você. Para que a história da nossa família mude, alguém precisa se colocar na brecha. E o Senhor nessa noite escolheu você. É você que está aqui. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos, é você. Então você é o agente de milagres nessa noite. Você é o agente que Deus escolheu para ser um agente de milagre na sua família. A partir de você, a sua família vai ser salva. A partir de você, a sua família vai ser alcançada pelo milagre da transformação. É a partir de você, é a partir da sua vida transformada que a sua família vai ser transformada. Então nessa noite, creia, acredite, o Senhor está fazendo milagres na sua casa e você vai ser este canal de transformação. Creia, acredite, você não veio aqui por acaso, você foi atraído pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, para que você seja um canal de transformação, de mudança, um canal de milagres no meio da sua família. Que o Senhor continue abençoando a sua vida a cada dia. Aleluias. Aleluias. Declara: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio na salvação. Eu creio, Senhor, na libertação. Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Começa a trazer essa imagem, começa a trazer essa promessa de Deus na sua vida. Oh! Essa noite vai ser marcada na vida da sua família, porque o Senhor tem esse propósito, o Senhor tem esse projeto. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele quer salvar a todos quanto crerem. Então creia, 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 creia. Aleluias! Senhor, eu não vou perder o meu filho para droga. Eu não vou perder meu filho para prostituição. Senhor, eu não vou perder meu filho para o homossexualismo. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz, Senhor, traz a existência. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Irmão,
Jesus, aleluia. Deus está neste lugar. O Senhor Jesus está neste lugar. Nós podemos sentir a presença do Senhor, o mover do Senhor Jesus nesta noite, neste lugar. E nós queremos aqui profetizar nesta noite paz com autoridade sobre a vida dos seus filhos. Paz com autoridade sobre a vida dos seus filhos. Autoridade essa que foi dada por Deus, foi dada pelo Senhor Jesus Cristo através da sua vida, para orar, para interceder, para aconselhar, para encaminhar na casa do Senhor. Que nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos pedir a Ti, ó Pai, nesta noite, que nossos filhos, ó Pai, tenham a mente blindada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, esse sangue que nos dá proteção, esse sangue que nos livra, esse sangue que nos guarda, em nome de Jesus. E todo espírito de depressão caia por terra, todo espírito de ansiedade caia por terra, todo espírito de medo caia por terra, espírito de desobediência, em nome de Jesus, caia por terra nesta noite, sobre a vida dos nossos filhos. Você não tem autoridade, diabo dos infernos, inimigo dos infernos, você não tem poder sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento conjugal, porque esse foi constituído pelo Senhor Jesus Cristo, e o Senhor tem guardado, o Senhor tem brindado, em nome de Jesus. Sai daqui nesta noite com essa convicção que o sangue do Cordeiro está brindando a sua casa, está brindando os seus filhos, aonde quer que eles estejam, na escola, na faculdade, na vizinhança, na rua, onde quer que os seus filhos estejam, o sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre a cabeça dele, o sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre a cabeça deles, e o inimigo não tem poder de tocar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, oh Pai. Nós oramos a Ti nesta noite, Senhor, porque cremos na Tua palavra, Senhor. Oramos a Ti porque cremos num Deus vivo e poderoso, num Deus que ressuscitou dentre os mortos e está no nosso meio, e intercede, ó Pai, por nós, e está à destra do Pai, intercedendo por nós nesta noite, em o nome de Jesus. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Guarda, Senhor. Restaura, Senhor Jesus. Visita, meu Pai, aqueles que estão em casa assistindo essa live, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, entra naquele quarto agora, Senhor. Entra naquele quarto agora, Senhor. Onde tem um filho chorando, um filho desesperado, e o pai não está percebendo, e o pai não está vendo o sofrimento do filho, e o pai não está vendo a angústia. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós te pedimos, ó Pai, entra naquele quarto e derrama o sangue do Cordeiro nesta noite sobre esta vida que chora, sobre esta vida que está desesperada, sobre esta vida que está perdida, Pai, emocionalmente, Senhor. Oh Deus, Tu és o Deus da família, Pai. Tu és o Deus da família, Senhor Jesus. E nós cremos, oh Deus, que a nossa casa, Pai, está coberta pelo sangue do Cordeiro, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o céu neste momento. Eu quero declarar, quero profetizar nas nossas vidas. As bênçãos do Senhor está sendo derramada sobre as nossas mãos, sobre a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso lar, nossa vida conjugal. Aleluia! Eu creio nisso. Eu creio que você crê no Senhor também. O novo do Senhor será realizado na sua casa, no seu lar. Aleluia! Novos sonhos, aleluia, novas realizações, projetos sairão da gaveta em nome de Jesus. Aleluia! Oh Deus, cremos no Teu poder,
cremos no Cordeiro que derramou seu sangue naquela cruz. Aleluia! Aleluia! Tu és santo, Tu és santo, Tu és poderoso.